de tentar disfarçar a ementa do julgamento, dizendo que esse tribunal autorizou os magistrados a julgarem casos onde seus parentes são advogados. Essa mentira absurda vem sendo repetida por ignorância, por má fé, por outros interesses econômicos escusos de prejudicar esse tribunal, dizendo que o tribunal, por 7-4, declarou inconstitucional uma norma e, a partir disso, se autorizou que um determinado ministro possa julgar um caso que a sua mulher ingressou, que o seu filho ingressou. Veja, a má-fé é evidente. A regra de impedimento é clara. O magistrado, desde a primeira instância, desde lá o juiz de Aguaí, até o Supremo Tribunal Federal, ele está impedido de julgar qualquer caso que tenha qualquer das partes ou advogados seus parentes, mas de forma absolutamente, eu diria, indigna, parte dos agressores a esse Supremo Tribunal Federal e com apoio lamentável de parte da mídia, vem repetindo essa mentira. Vários de nós aqui, presidente, nós acionamos já a nossa assessoria de imprensa para, reiteradas vezes, para esclarecer isso. E a imprensa continua. Então fica aqui, com base no artigo 95, parágrafo único, inciso 2º, e regulamentado pelo Código de Processo Civil, as regras de suspeição e impedimento, fica aqui o esclarecimento, para que cessem essas notícias fraudulentas repetidas. Um magistrado, seja juiz, juíza de primeira instância, seja um ministro do Supremo Tribunal Federal, uma ministra do Supremo Tribunal Federal, não pode, está impedido de julgar qualquer causa que tenha como parte seus familiares ou como advogado os seus familiares. O inciso 3º do parágrafo único do artigo 95 da Constituição: é vedado ao juiz dedicar-se à atividade político-partidária. Parece importante, inclusive em virtude do momento. Parece, presidente, boa parte da imprensa, alguns críticos do Supremo Tribunal Federal, parecem, ou por desconhecimento, ou por má interpretação, ou, infelizmente, muitos por absoluta má-fé, que não há vedações aos magistrados, e que os magistrados não observam e não respeitam essas vedações. Não há nenhuma carreira pública com tantas vedações como a magistratura. Já começam as vedações constitucionais. O magistrado não pode fazer mais nada na vida. O magistério pode dar aulas, pode dar palestras. E como o magistrado só pode dar aulas e só pode dar palestras, passaram a demonizar palestras dadas por magistrados. Todas as carreiras podem ser sócio comercial, inclusive atuando, podem exercer em outros horários outra atividade. O magistrado não. E pode dar palestras. Por falta do que criticar, daqui a pouco também a má-fé vai para quem dá aula nas universidades. O magistrado não pode receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação. O magistrado não pode ter ligação com o processo que julga. E os magistrados, inclusive os magistrados desta Suprema Corte, não julgam nunca nenhum caso em que tem ligação. E aí, presidente, volta a má-fé, porque aqui não se pode dizer nem que é má interpretação, a má-fé de muitas pessoas que querem prejudicar o Poder Judiciário e o Supremo Tribunal Federal, dizendo, e não se dão nem ao trabalho, que seria pelo menos uma má-fé honesta, se é que isso existe, de tentar disfarçar a ementa do julgamento, dizendo que esse tribunal autorizou os magistrados a julgarem casos onde seus parentes são advogados. Essa mentira absurda vem sendo repetida por ignorância, por má fé, por outros interesses econômicos escusos de prejudicar esse tribunal, dizendo que o tribunal, por 7-4, declarou inconstitucional uma norma e, a partir disso, se autorizou que um determinado ministro possa julgar um caso que a sua mulher ingressou, que o seu filho ingressou. Veja, a má-fé é evidente.
A regra de impedimento é clara. O magistrado, desde a primeira instância, desde lá o juiz de Aguaí, até o Supremo Tribunal Federal, ele está impedido de julgar qualquer caso que tenha qualquer das partes ou advogados, seus parentes, mas de forma absolutamente, eu diria, indigna, parte dos agressores a esse Supremo Tribunal Federal e com apoio lamentável de parte da mídia, vem repetindo essa mentira. Vários de nós aqui, presidente, nós acionamos já a nossa assessoria de imprensa para, reiteradas vezes, para esclarecer isso. E a imprensa continua. Então fica aqui, com base no artigo 95, parágrafo único, inciso 2º, e regulamentado pelo Código de Processo Civil, as regras de suspeição e impedimento, fica aqui o esclarecimento, para que cessem essas notícias fraudulentas repetidas. Um magistrado, seja juíza de primeira instância, seja um ministro do Supremo Tribunal Federal, uma ministra do Supremo Tribunal Federal, não pode, está impedido de julgar qualquer causa que tenha como parte seus familiares ou como advogado os seus familiares. O inciso 3º do parágrafo único do artigo 95 da Constituição: é vedado ao juiz dedicar-se à atividade político-partidária. Atividade, e aqui é importante também esclarecer, a resolução, de maneira alguma, ela proíbe que o juiz tenha suas orientações, suas opções políticas, que o juiz no almoço de casa não pode mais falar sobre política. Seria conveniente não falar, porque política em almoço de família, de tempos para cá, não dá certo. Mas, eventualmente, se o magistrado for flamenguista, por exemplo, igual o ministro Cássio, ele não vai querer falar de futebol. Agora, se for corintiano, não vai falar de política, vai falar de futebol. Isso vai dependendo de cada casa. Ele não pode mais mandar um WhatsApp para o seu filho dizendo que vai votar. Não, pode. E até conversando com o ministro Cássio, e ele até gentilmente me mandou um trecho do seu voto, obviamente não estava incluído, mas vamos deixar mais claro que, obviamente, as conversas em caráter pessoal podem e devem continuar normalmente, mesmo usando as redes sociais. Vale aquela regra que eu repito sempre: na vida real ele não pode, uma conversa privada, apoiar A, apoiar X, apoiar Y. Então ele pode também numa conversa privada. Conversa privada é uma coisa. Agora, comunidade no WhatsApp, em comarcas pequenas, que tenham todas as lideranças empresariais, políticas da cidade, isso não é conversa privada. O bom senso deixa isso claro, mas para evitar qualquer dúvida, já digo aqui, presidente, que vou incorporar na fundamentação essa questão específica trazida pelo ministro Cássio. A atividade político-partidária não é só se filiar a partido político. A atividade político-partidária não é só ser candidato, tudo isso vedado ao magistrado. A atividade político-partidária também é se utilizar da sua função, do seu cargo, do seu conhecimento na cidade, para influenciar eleições. Isso é atividade político-partidária, porque tem uma finalidade, e a finalidade de toda atividade político-partidária é chegar ao poder, conquistar os cargos. Obviamente, à medida em que um juiz, que um magistrado, ele se utiliza das redes sociais para influenciar a comunidade de um lado ou do outro, obviamente, ele está a exercer a atividade político-partidária. O que fez o CNJ? Só deixou claro o entendimento que já era do próprio CNJ, para facilitar o juiz a não errar e não precisar ser processado. E volto a dizer, o êxito dessa resolução, ministro Dias Toffoli, sob a sua presidência, foi tamanho que em 7 anos, 18 mil juízes, só 28 casos. Porque houve, da tribuna foi dito, eu não diria que 90% são homens e mulheres capazes, corretos, 99% que já não
não aderiam a essas práticas absurdas. E aqueles que assim faziam, uns preferiam sair, como bem lembrou o ministro Dias Toffoli, e os outros não, voltaram a cumprir a Constituição e a LOMAN. O cumprimento da Constituição e da LOMAN basta para regrar a magistratura. Em alguns casos, aqui, eu sempre cito a fonte, citando o ministro Zanin, em alguns casos, se a Constituição não solucionou, se a LOMAN não solucionou, o Código Penal vai solucionar. É simples, basta aplicar. E foi o que fez o CNJ para dar mais segurança jurídica. A outra vedação, para lembrar os críticos de plantão, receber a qualquer título ou pretexto auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em, que é exatamente aqui, o magistrado pode receber por palestras, o magistrado pode ser acionista, o magistrado é sócio de determinada empresa ou é acionista, não pode? Pode. A Constituição diz, ressalvadas as exceções previstas em lei, e a LOMAN diz que não pode ser o sócio dirigente. Assim não fosse, ministro Cássio, nenhum magistrado poderia, por exemplo, ter alguma aplicação num banco, ações de um banco, é acionista do banco, então não vai poder julgar ninguém no sistema financeiro. Isso, Alexandre, teria que doar a sua herança a alguma entidade de caridade. Óbvio que todo mundo é livre para fazê-lo. Mas se ele tem um pai e uma mãe que é acionista, né, de uma empresa, dona de uma empresa, ou de fazenda, vários magistrados são fazendeiros, vários magistrados são donos de empresas, e eles, não exercendo a administração, eles têm todo o direito de receber os seus dividendos. Isso são proibidos de ter a gestão. A gestão. Isso é não deixar o magistrado na bolha. Agora, falta um pouco de ética nas pessoas que criticam sem ler a Constituição.